Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, lançado recentemente, o site Semafor afirma querer oferecer uma imparcialidade que, segundo seus fundadores, foi perdida pelo New York Times. O que o senhor gostaria de comentar sobre isso? Esse é um projeto muito ambicioso de dois jornalistas importantes nos Estados Unidos. Um deles, o mais conhecido, é Ben Smith, que foi uma figura de relevo em veículos como Político, BuzzFeed e o New York Times, onde ele foi uma espécie de ombudsman. Lá eles não chamam de ombudsman. E o outro é Justin Smith, que também trabalhou em vários veículos e mais recentemente era o CEO da Bloomberg. Eles conseguiram 25 milhões de dólares para fazer esse projeto e constituíram uma redação de 30 pessoas, bons jornalistas, quase todos eles conhecidos, e um total de funcionários de 60. O site foi finalmente lançado há algumas semanas, alguns dias, e está sendo objeto de muita atenção por parte de jornalistas, não só nos Estados Unidos, como também em outros países, inclusive no Brasil. O Semafor, como você disse, tem essa importância toda por ser um produto novo de dois profissionais competentes e que vão na contramaré da tendência mundial que muitos observam, inclusive eu, dos veículos tradicionais, de se tornarem cada vez mais partidários e de estarem abandonando aos poucos, e às vezes não tão aos poucos, a linha de neutralidade e imparcialidade que constitui o cânone do jornalismo ocidental desde o final do século XIX e durante todo o século XX. Atualmente, o Semafor é sustentado por anúncios, que vão constituir 75% da sua receita, e os outros 25% eles esperam que venham de eventos, de promoção de eventos. Mas eles não descartam a possibilidade de começar a cobrar assinaturas de leitores. Entre as grandes ambições desse novo produto está o de ser um veículo de alcance mundial, de alcance global. Eles, entre os seus correspondentes, eles têm um localizado na Nigéria, para cobrir a África, por exemplo. Eles tentam também desenvolver um novo formato de texto para a internet, né? E, segundo eles, é projetado para ser mais transparente, mais confiável para os leitores. O senhor acha que isso também pode dar certo? Exatamente, eles têm essa ambição também que eles chamam de semaform, que seria uma nova forma de escrever, e que é basicamente uma coisa, como você diz, direcionada para leitura em tela. As matérias, elas têm seções. A primeira seção é a notícia, que seriam os fatos acima de discussão. Depois viria a visão do repórter. Depois espaço para outro lado, e links para pessoas ou veículos que trataram daquele assunto. Então, em parte, é curadoria, eles remetem o seu leitor para outros veículos. Mas, por enquanto, eu acho que é muito pouca entrega para muita vontade de dizer que fazem as coisas. Por exemplo, quando falam em alcance mundial, eles dão como uma das suas indicações de que as matérias sobre a Nigéria, é o exemplo que eles usam, devem interessar e satisfazer o nigeriano, não o leitor de Nova York. Mas, por exemplo, no nosso caso, o Brasil, por enquanto, só apareceu 2 vezes no Semafor, nesses dias iniciais. Uma delas foi para noticiar a adesão do Neymar à campanha do Bolsonaro. E era uma notinha de 4 linhas, remetendo para o TikTok do Neymar, onde ele faz o anúncio da sua adesão à campanha do presidente Bolsonaro. É muito pouco para interessar o brasileiro, e isso dias depois dessa adesão ter sido concretizada. Então, por enquanto, é muita ambição e pouca entrega do Semafor, mas, de qualquer forma, é interessante e é bom, a meu ver, é saudável que se tente fazer alguma coisa de relevo dentro dos cânones do jornalismo ocidental do século XX. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.
Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. A violência contra a criança é uma realidade, uma triste realidade. Mas temos meios de notificar as autoridades quando esse tipo de agressão é identificada por médicos no atendimento, no pronto-socorro? Olá, é um prazer falar com vocês hoje sobre saúde e meio ambiente. Hoje eu gostaria de abordar um tema bastante difícil, bastante doloroso, que é a taxa de violência contra crianças e adolescentes. Pesquisando os dados de saúde, onde ocorre, digamos, uma violência suficiente para levar a um atendimento médico, nós vemos que na cidade de São Paulo, nos seus 96 distritos administrativos, essa taxa de notificação varia cerca de 100 vezes. E quando a gente vai avaliar isso com mais detalhe, são as violências de cunho sexual, principalmente contra meninas, que são os líderes dessa notificação. Infelizmente isso começa na faixa entre 10 a 14 anos, atinge seu pico até os 19 anos de idade. E existe uma forte evidência de que esses dados sejam subnotificados. Subnotificados por várias razões. Primeiro, a insegurança das pessoas que estão no atendimento de contar com proteção por parte dos órgãos, digamos, de suporte às vítimas. O segundo aspecto é que quando um agente de saúde notifica uma violência dessa natureza, ele está quase que automaticamente envolvido num boletim de ocorrência e, consequentemente, terá que depor. Isso o expõe, e dependendo do território onde ele estiver, acarreta-se um grande risco à própria pessoa que notificou. Bom, nós temos que fazer alguma coisa a respeito disso e a USP está trabalhando ativamente para desenvolver sistemas de detecção mais eficiente e também de favorecimento para que se possa notificar esse tipo de violência com mais propriedade. Professor, a violência deve ser repudiada em todos os setores e não deve ser tolerada. Sabe, eu acho que a violência veio para ficar. Nós vivemos num mundo extremamente violento, mas violência contra crianças e contra meninas, ela tem que ser, é um tipo de violência que não pode ser tolerada pela nossa sociedade. O problema não é só fazer o diagnóstico, é como melhorar. E é isso que todos nós, da comunidade acadêmica, deveremos fazer em benefício da população de nossa cidade e de todo o Brasil. Eu agradeço mais uma vez imensamente a oportunidade de estar falando com vocês nesse espaço tão privilegiado como a Rádio USP. Um abraço a todas e todos. Tudo de bom. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre muito bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje, maquiagem por inteligência artificial. Luli, eu ouvi falar de um aplicativo para tirar selfies com inteligência artificial. Que história é essa? Pois é uma coisa muito louca, é a ideia da maquiagem artificial, mas é muito mais sofisticada do que você pode pensar como um lápis, um batom, uma sombra. Não, é uma transformação boa mesmo, é uma transformação estética que você, para uma fotografia, você pode mudar a posição, a espessura e até a proximidade ou a distância das suas sobrancelhas, dos seus olhos, das suas orelhas. Pode colocar um sorriso em cima de uma foto que você tirou sem sorrir, pode remover uma barba, pode trocar um tom de pele, pode fazer todo tipo de retoque. Nesse mundo do Instagram, nesse mundo do TikTok, do YouTube, sim, porque existem aplicativos para que você faça isso em vídeo, você está tendo
todo tipo de retoque possível. Qual é o nome do aplicativo? Facetune? Facetune, né? Ah, sei, você vai baixar esse aplicativo para um amigo seu. Na verdade, é só você dar uma busca em qualquer loja de aplicativos, né? O Facetune é o mais popular e ele tem uma versão para fazer vídeos, mas várias empresas estão usando tecnologias de Deep Learning, né? Ou seja, aquela inteligência de máquina baseada em muitas fotos de pessoas para descobrir o que as pessoas querem e propor soluções muito simples ali para tentar resolver, entre aspas, ou mudar completamente a cara dela. E cada vez mais os computadores têm câmeras boas e você tem ótimos computadores na nuvem, fica muito fácil fazer isso. Então, aplicativos, até nas versões gratuitas deles, você tem soluções muito transformadoras. Assim, eu baixei alguns desses, claro que foi só para testar, e fiquei assustado com o nível de transformação que eu consigo, com a parte gratuita, fazer numa foto besta que eu tirei numa condição de iluminação ruim dentro da minha sala na ECA. Mas não fica muito artificial? O pior é que não. Esse, na verdade, é o problema, porque fica tão realístico, mas não real, né? Porque a gente vê que a pessoa em si não mudou, né? Eu mudei a orelha, mudei a posição do olho e não fiz nenhuma cirurgia plástica real, eu fiz uma cirurgia plástica virtual. E esse, no fundo, pode ser o problema quando as pessoas começam a querer aproximar a vida real dessa cirurgia plástica artificial. Quando o indivíduo, por exemplo, vive dentro do Instagram de tal forma que ele acredita, ele só tira foto com a cara de um lado, porque ele acha que é a melhor posição dele, a melhor relação dele com a câmera, e aí ele começa a querer ser igual à imagem artificial. E isso pode ser super complicado para o indivíduo. Imagino que deva criar problemas. Sim, existe. A psiquiatria conhece bem a ideia de dismorfia de imagem, né? Quer dizer, aquela preocupação exagerada com a própria imagem corporal. Né? Se você já tinha isso desde a década de 80, com aquelas modelos magérrimas, hoje em dia é ainda pior, quando você pega a estética de super-heróis, que você pega aquelas pessoas com aqueles corpos inacreditáveis, super musculosos e, além de tudo, super inteligentes, etc. Quer dizer, o indivíduo que olha para aquilo, né, num cinema, que olha para aquilo, às vezes até num amigo dele transformado com um aplicativo ou qualquer coisa do gênero, ele tende a criar vários problemas, porque ele fala assim, bom, quer dizer, se o indivíduo ele é super porque ele tem todo aquele corpão e ele tem aquela cara daquele jeito, eu que não tenho a cara daquele jeito, não tenho aquele corpo, então eu sou uma pessoa sub-humana, e imagina o que faz para a autoestima das pessoas, né? E até aquilo que antigamente, né, com a indústria da moda, a gente achava que era um problema essencialmente ou principalmente feminino, hoje em dia é muito comum em ambos os gêneros. Você não tem mais essa história que problemas com a imagem é uma coisa de mulher. Pelo contrário, 45% dos homens ocidentais estão insatisfeitos com o seu corpo de alguma forma. 25 anos atrás, essa percentual era de 15%. Então, é muito importante entender que aquilo que está ali, aquilo que você vê numa tela, é uma manipulação. Está cada vez mais para um desenho realista que alguém fez de você. E sabe quando você fala, olha, saí bem nessa foto, não significa que você é bonito daquele jeito, mas que você foi pego num bom ângulo, que você foi pego numa boa iluminação ou fez uma boa maquiagem e saiu bem na foto. É muito importante ter isso em mente hoje em dia, que as pessoas praticamente se relacionam somente através desse tipo de aplicativo. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radfarer. Datacracia, por Luli Radfarer. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. A coluna de hoje pontua os motivos que levaram à fragilidade do mercado editorial. Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Durante estes últimos 4 anos e de modo particular entre 20 e 21,
quando coordenei um projeto sobre a bibliodiversidade e a Lei do Preço Único do Livro, ou Lei Cortês no Brasil, insisti e tenho insistido sobre a fragilidade do nosso mercado editorial, o que resulta em um cenário muito pouco diversificado. O governo Bolsonaro tem um papel importante na construção desse quadro deficitário. A dissolução do Ministério da Cultura e a instabilidade ou mesmo a omissão dos ministros da Educação no que toca às políticas públicas para o livro e a leitura tem um peso forte nessa fatura. A destruição de livros, como ocorreu na Biblioteca Central da UNB, ou mesmo o expurgo praticado na Fundação Palmares, tudo isso joga contra o livro. E a proposta de taxação do livro pelo ministro da Economia diz muito a que veio este governo. Mas, professora, houve aspectos positivos, como a Bienal do Livro, que apresentou um sucesso estrondoso após 2 anos de reclusão por conta da pandemia. A Bienal é sempre uma festa linda, com a participação em massa de famílias, do público escolar e universitário. Quando a gente compara as bienais em números, por exemplo, a de 12 e de 22, para construir este quadro dentro de uma década, esta relação da Bienal com o cenário econômico, político e cultural fica muito mais clara. Mas ocorre que aqui os números me surpreenderam. Ou seja, depois de toda a euforia propalada pela imprensa e pelos organizadores da última Bienal do Livro de São Paulo, o que vemos é o encolhimento do mercado nestes últimos 10 anos. Anotem, em 12, a 22ª Bienal de São Paulo recebeu 750 mil visitantes, 480 expositores, 1.180 autores nacionais e 18 internacionais. Tá tudo na imprensa. Teve 1.350 horas de programação e ocupou a área de 60 mil metros quadrados do pavilhão de exposições do Anhembi. 10 anos mais tarde, voltamos para 2022, o público da 26ª Bienal de São Paulo caiu um pouco, para 660 mil. Foram 182 expositores, o que demonstra uma participação mais importante de livrarias e de distribuidores do que propriamente de editoras. Foram 300 autores nacionais, 30 internacionais e 1.500 horas de programação. Tudo isso concentrado no Expo Center Norte, com uma área de 65 mil metros quadrados. Ora, exatamente em 2012, a imprensa assinalava uma queda na produção de livros no Brasil. Naquela época, foram contabilizados 57.473 títulos. No ano seguinte, em 2013, a produção subiu 8,29%, chegando aos 62.235 títulos. Em 2021, o Brasil produziu 47.869 títulos, sendo que 76% são reedições. Sim, é preciso festejar a Bienal, mas não nos enganemos. O Brasil produzia e vendia muito mais livros do que agora. Acordem, editores, acordem, livreiros. O Brasil, do jeito que anda, produzirá e venderá muito menos. Definitivamente, nós não vamos sair desta melhor do que entramos. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori. Corpo e Movimento, por José Carlos Fará. Na coluna de hoje, o professor José Carlos Fará fala da alta prevalência do câncer de mama. No mês de outubro, são feitos vários eventos para lembrar a importância da prevenção desse tipo de câncer.
Na Raia Olímpica da USP, o projeto Remama conta com a participação de mulheres que tiveram câncer de mama e usam o remo como atividade física e ferramenta de recuperação e reabilitação da doença. Ouçamos um pouquinho mais sobre esse assunto. Olá, ouvintes! Como já é de conhecimento em nível mundial, o mês de outubro é chamado de Outubro Rosa, que, segundo o Ministério da Saúde e de tantas outras instituições internacionais, é conhecido como o mês voltado a ações afirmativas relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, e é celebrado anualmente desde os anos 90. Tem o objetivo de compartilhar informações sobre o câncer de mama e, mais recentemente, também do câncer do colo do útero. Informa sobre as doenças, promovendo maior acesso ao serviço de diagnóstico e contribuindo para a redução da mortalidade. Também já comentamos sobre esse assunto em nossas colunas, e mesmo assim, com as campanhas informativas, a prevalência do câncer de mama é alta. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo. Cerca de 2 milhões de casos novos foram estimados para o ano de 2020 no mundo. No Brasil, foram estimados 66 mil novos casos de câncer de mama em 2021. É a principal causa de morte por câncer entre as mulheres no Brasil. Ainda segundo o Instituto Nacional do Câncer, as causas podem ser genéticas e comportamentais, e neste caso, o sedentarismo e a obesidade prevalecem. Mas a prática da atividade física pode promover alguns benefícios e prevenir o surgimento de alguns tipos de câncer, como de mama, promovendo através da prática o equilíbrio dos níveis de hormônios, reduzindo o tempo do trânsito gastrointestinal e fortalecendo as defesas do corpo. Vários estudos confirmam essas evidências dos benefícios da prática da atividade física e que podem reduzir em muito a mortalidade entre as mulheres. Professor, que tipo de atividade física é recomendado para a prevenção e tratamento do câncer de mama? Na prevenção, qualquer tipo de atividade física é importante, como caminhar, correr, pedalar, nadar, remar, fazer musculação, entre muitas outras, e as recomendações são as mesmas para qualquer pessoa que comece uma nova atividade física. Sempre começar devagar e ir progredindo gradativamente. Agora, no tratamento, também a atividade física é recomendável, mas é o médico oncologista que decide qual é o momento mais apropriado ao início da prática, pelas características da doença. O projeto Remama, desenvolvido em parceria com o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, a Escola de Educação Física e Esporte da USP e o Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo, é um exemplo de como se deve começar a atividade física em mulheres que têm câncer de mama e fizeram mastectomia ou não, que seria a retirada das mamas. É um projeto em que o Instituto do Câncer de São Paulo faz o diagnóstico e tratamento. O Centro de Práticas Esportivas da USP, através da Raia Olímpica, ministra a atividade de canoagem e remo, e a Escola de Educação Física analisa e avalia os efeitos desta atividade física nas participantes do projeto. É um projeto que acolhe e devolve autoestima nas mulheres que passaram por esse processo difícil que é o câncer de mama. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Professora, o que significam esses ataques contra obras de arte em museus? São ataques ativistas de um grupo que se chama Just Stop Oil, que se insurgem de diferentes formas contra uma obra de arte consagrada para chamar a atenção às suas pautas ambientalistas. Foi isso que ocorreu, por exemplo, na National Gallery of Victoria, em Melbourne, na Austrália,
quando os ativistas colaram suas mãos a um quadro de Picasso, e também em Londres, jogando uma substância que parecia ser molho de tomate no quadro Os Girassóis do Van Gogh. O que precisa ficar claro, no entanto, é que são ataques, mas são ataques simulados, isto é, eles não danificam as obras. No caso do Picasso, os ativistas aderiram quando eles se colaram a uma capa protetora. No do Van Gogh, atingiram o vidro. O mais importante desses atos não é, portanto, uma tentativa de vandalização das obras de arte, mas a criação de um fato midiático. Poderia explicar melhor esse ponto de fato midiático? Pois obras como as de Van Gogh e Picasso não têm nenhuma relação com a questão climática. O que importa aí é criar uma imagem que circule e ponha o assunto, no caso, a pauta climática, na pauta do dia, de todo mundo. Mesmo sem comprometer a integridade do quadro, é muito assustador ver o quadro do Van Gogh, por exemplo, com molho vermelho escorrendo, e aí está a eficácia da ação. Ela é feita para aparecer como imagem e dar a entender outra coisa. A força dessa imagem se propaga rapidamente pelas redes e se infiltra nos canais mais tradicionais da mídia, como a imprensa, a televisão. Eu vejo nessa estratégia uma total aderência à cultura das redes e às formas pelas quais ela transformou radicalmente as políticas da imagem, um tema que eu abordei no meu último livro, por sinal se chama Políticas da Imagem, Vigilância e Resistência na Dadosfera, que foi publicado pela Ubu Editora. Ações como essa mostram que as relações entre política e imagem hoje não são apenas instrumentalizações da imagem. A imagem se converteu no principal lugar das disputas narrativas e dos embates da nossa atualidade, mais que lugar e meio de transmissão de ideias e linguagens, a imagem é o próprio campo das tensões políticas. É na imagem e não a partir dela que os embates se projetam social, cultural e politicamente. Bom, meu tempo está acabando, eu fico por aqui. Uma ótima semana para você e um bom dia, boa noite, boa tarde para todos nós. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiomura, para a Rádio USP. Ouvir Imagens com Gisele Beigelman.